Fala galera, estamos aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre impulso e quantidade de movimento. Na verdade, vamos mostrar a relação entre elas, porque já falamos sobre impulso, a gente aprendeu já o que é, e também sobre quantidade de movimento. Mas hoje vamos ver o que é que essas grandezas têm a ver uma com a outra. Para começar, nós vamos analisar dois casos. O caso 1 é de uma bola de sinuca. Vamos imaginar que uma pessoa está dando uma tacada na bola de sinuca. Eu coloquei então alguns dados que são razoavelmente verídicos e a gente vai ter que calcular três coisas. Quero que a gente calcule a quantidade de movimento inicial, a quantidade de movimento final e o impulso que houve nessa situação, nessa interação aí. Né? Então vamos lá. Lembrando que para calcular a quantidade de movimento inicial, eu vou pegar a massa da bolinha multiplicado pela velocidade inicial. Né? Então isso aqui vai ser igual a massa, aqui no caso 200 gramas, então em quilos fica 0,2 quilogramas, multiplicado pela velocidade inicial, aqui inicial é essa que é zero. Então sabe que isso aqui vai dar zero, né? A quantidade inicial é zero. A quantidade de movimento final, então, a gente pode ver, já colocar os valores aqui, é a mesma massa, 0,2 kg, multiplicado pela velocidade, que é 1 metro por segundo. Isso vai nos dar uma quantidade de movimento final de 0,2 kg metros por segundo, ok? Agora calcule o impulso. O impulso vai ser igual à força, multiplicado pelo intervalo de tempo. Então, o impulso é igual a 40 multiplicado por 5. Aqui é milissegundos, viu, gente? Então, vai ficar 0,005. Isso vai nos dar 0,2 newton segundos. Então, pense aí. O que é que tem a ver o impulso com a quantidade de movimento? A pessoa olha aqui logo e diz, peraí, o impulso aqui é igual à quantidade de movimento final. Será que é essa a relação? Será que o impulso é igual à quantidade de movimento final? Isso não parece muito certo, né? Por que é o final e não o inicial? Que preconceito é esse? Qual é a regra que usa para decidir que o impulso vai ser igual ao final e não ao inicial? Isso aí está meio estranho. Vamos então ver o segundo caso para ver se clareiam nossas ideias. O segundo caso é esse aí. Nós temos uma bola de vôlei. Então a situação que eu pensei é o seguinte, né? A bola está caindo e o jogador quer amortecer a bola. Então a situação é a seguinte, nós temos aí que a massa da bola arredondeia para 300 gramas, velocidade inicial da bola menos 9 metros por segundo. Por quê? Porque eu estou imaginando que, normalmente a gente assume que no plano cartesiano que para cima é positivo e para baixo negativo. Como a bola está caindo na situação que eu estou descrevendo, eu imaginei então que vai ser negativa a velocidade de 9 metros por segundo. E a velocidade final, depois que a pessoa amortecer a bola, está 1 metro por segundo positivo, ou seja, a bola bate com 9 metros por segundo, mas volta mais lenta. Isso que se chama amortecer, né? Reduzir a velocidade da bola. Então, voltou com 1 metro por segundo para cima. A força aplicada foi 3 newtons e o tempo de interação foi 1 segundinho. Vamos lá, então. Agora a gente vai resolver calcular também a quantidade de movimento inicial, final e o impulso para ver se a gente consegue descobrir qual é a relação. A quantidade de movimento inicial, então, vai ser igual à massa, que é 0,3 kg, multiplicado pela velocidade inicial, que é menos 9 metros por segundo. Isso aqui vai nos dar a quantidade de movimento inicial de menos 2,7 kg metro por segundo. Tudo faz todo sentido, porque a quantidade de movimento segue a velocidade. Se a velocidade está para baixo, a quantidade de movimento também está para baixo, então por isso que o sinal é negativo. Vamos calcular a quantidade de movimento final agora? A quantidade de movimento final vai ser igual à mesma massa, 0,3 kg, multiplicado por 1 metro por segundo, que foi a velocidade final. Isso vai nos dar uma quantidade de movimento final de 0,3 kg metro por segundo. Agora vamos resolver isso aqui, né? O impulso. O impulso é igual à força e o tempo, então vamos pegar a força que é 3 newtons multiplicado por 1 segundo de tempo. Temos um impulso de simplesmente 3 newton por segundo não, 3 newton segundos. E eu pergunto, agora complicou, né, gente? Porque agora não tem muita coisa para a gente comparar aí, né? Porque na outra situação, deixa eu colocar aqui o pontador a laser, na outra situação aqui nós tínhamos que deu igual, né? O impulso foi igualzinho à quantidade de movimento final. Dessa vez ele não é igual nem à quantidade de movimento final, nem à quantidade de movimento inicial. Porém, o segredo está em a gente analisar uma terceira coisa aí que a gente não colocou ainda. Essa coisa é a diferença entre a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E o que é isso? Toda vez que você pega uma diferença entre uma coisa final e inicial, você está pegando a variação dela. E essa variação é representada pelo delta. Você já viu bastante isso em várias coisas da física aqui, né? Então, ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, se você calcular aqui nos dois casos, vamos ver aqui, ó, o ΔQ
nesse começo vai ser igual a final, que é 0,2, menos 0, que é igual a 0,2. E se você fizer a mesma coisa cá, o ΔQ vai ser igual a final, que é 0,3, menos 2,7, menos com menos vai ficar mais, que vai dar igual a 3. Então você vê que dessa vez ó, combinou nos dois casos. Assim podemos estabelecer, vou provar já já, que o impulso ele se relaciona com a quantidade de movimento assim. Ele é igual à variação da quantidade de movimento. Ele é igual à diferença da quantidade de movimento final e inicial de quando aquele impulso foi aplicado. Quer ver a prova disso? Fique aí que a gente vai mostrar agora. Muito bem, então vamos provar aqui que isso é verdade, essa coisa do impulso, né, a quantidade de movimento. Primeiro vamos lembrar que nossa fórmula de impulso é a força vezes o tempo e que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, ok? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a canetinha e vamos tentar colocar aqui. Ó. O impulso é igual a força multiplicado pelo tempo. Porém, sabemos que a força é igual a massa vezes a aceleração. E para uma aceleração constante, vamos pensar uma aceleração média também, sabemos que a aceleração é igual à variação da velocidade dividida pela variação de tempo. Então, nós temos aqui, se eu for substituir esse A aqui na equação da força e depois substituir essa equação da força aqui na equação do impulso, eu vou ter algo assim. Ó. O impulso vai ser igual a massa multiplicado pela variação da velocidade dividido pela variação de tempo, multiplicado pela variação de tempo. Então aqui o tempo vai cancelar e eu vou ter que o impulso é igual a massa multiplicado pela variação de velocidade. Porém, nesse caso aqui de um corpo, né, que a gente está usando nos nossos exemplos, assim, podemos ver que quando você pega a massa e varia a velocidade, é a mesma coisa que variar o produto da massa e da velocidade, já que a massa é constante. Então, dizemos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, porque mv é simplesmente a quantidade de movimento. Então, daí está a prova de que realmente o impulso é matematicamente a variação da quantidade de movimento. Não foi só uma coincidência, ok? Só para a gente ter certeza do que a gente está falando, vamos ver alguns exemplos aqui do dia a dia? Muito bem. Então, para a gente entender, vamos só voltar àqueles exemplos que a gente viu na nossa última aula de matar a bola, né? Felipe Coutinho matando a bola. Nós temos também do sinuque lá que a gente viu. Eu gosto desse GIF aí. E o que é que eu vou mostrar aqui? Ó? Como é que isso se relaciona com impulso e quantidade de movimento? Se o impulso é a variação da quantidade de movimento, significa que eu vou usar o impulso para mudar a quantidade de movimento. Ou seja, imagine que eu quero diminuir a quantidade de movimento, ou o módulo da quantidade de movimento. Eu quero que o número menor. Por exemplo, a bola está vindo com uma velocidade muito alta, de 10, 15 metros por segundo, eu quero que ela diminua para uma velocidade baixa que eu posso controlar, de 1 ou menos metros por segundo. Nesse caso, o único jeito que vai dar, peraí, aquela animação era para ser antes, depois, quero dizer, como é que eu vou conseguir diminuir? Eu vou conseguir diminuir se o sinal do impulso for diferente do sinal da quantidade de movimento inicial. Então, para você entender, né? Só para a gente pensar no negócio de sinal, matemática, para ficar a coisa mais direta, pense assim, ó. Se o objeto está vindo nessa direção aqui, por exemplo, de cima para baixo, como a bola está caindo aí de cima para baixo. Se eu quero diminuir a quantidade de movimento da bola, se eu quero amortecer ela, eu tenho que aplicar o impulso de baixo para cima. E é isso que Felipe Coutinho faz. A bola está vindo de cima para baixo, então o impulso é de baixo para cima, porque eu quero que ele varie a quantidade de movimento para diminuir a quantidade de movimento. Eu quero que amorteça, diminua a velocidade da bola. Se eu quiser aumentar, por exemplo, a bola de sinuca está parada, eu quero que ela vá com velocidade tal, eu tenho que aplicar a quantidade de movimento, dessa vez, do mesmo sinal, né? Ou no caso de um sinal que eu queira, porque dessa vez eu só quero aumentar, não estou preocupado em amortecer nada, eu só quero botar o negócio para andar. Então, se o sinuca está, por exemplo, está parado ali, eu vou aplicar uma quantidade de movimento naquela direção, a velocidade vai ganhar naquela direção que eu apliquei. Basicamente isso. Olha só, um detalhe importante que eu quero mostrar é que é possível que você aumente a quantidade de movimento, mesmo aplicando um impulso do sinal contrário. Por quê? Imagina a situação de que um goleiro, ele pega a bola assim na mão, né? vai colocar a bola em jogo, ele solta a bola fraquinho assim, ou seja, a bola está com velocidade de movimento baixa, está caindo ali, só que ele dá um chute tão forte para cima que a bola ganha quantidade de movimento, porém para outra direção.
É possível acontecer isso desde que o impulso, o módulo do impulso, seja maior ou igual que o dobro da quantidade de movimento inicial. Em outras palavras, o impulso vai ser necessário o suficiente para reduzir a velocidade até zero e aumentar de novo aquele valor. Então, isso aí pode parecer muita coisa, mas só para a gente entender, o impulso vai ser matematicamente, sempre, em qualquer situação, igual à diferença entre a quantidade de movimento no começo do impulso e no final do impulso. Então, se a gente tiver isso aí, a gente vai conseguir aplicar isso aí melhor. Quando a gente colocar alguns probleminhas que a gente vai fazer aqui no canal, vocês vão entender melhor como aplicar essa questão do sinal do impulso, ok? Se gostou, deixe seu like, deixe um comentário aí, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Twitter e no Instagram também. A gente se vê no próximo vídeo.